Então vamos lá, galera. Nosso assunto hoje é algo muito importante e muito sério, extremamente sério, esse assunto que a gente vai estar falando hoje. Por quê, galera? A gente já viu na Bíblia sobre a passagem que fala sobre dons, inclusive por isso que eu comecei com essa música, que é os dons e talentos são para te servir. Então, a gente vai estar abordando justamente essa parte. Às vezes a gente, sendo músico, normalmente foca muito na parte técnica, em querer tocar, em querer aprender, mas a gente às vezes não presta atenção na parte espiritual e a importância que isso tem, tanto na nossa vida quanto na vida de quem está ouvindo a gente tocar na igreja. Então, hoje nosso assunto a gente vai estar abordando muito sobre isso, vai ser uma parte um pouco mais teórica e eu creio que seja importante tanto quanto tocar ou até mais do que você saber tocar. E tem a passagem que fala justamente sobre isso, sobre os talentos, as pessoas que tinham mais talentos e outras que tinham poucas. E normalmente a desculpa de todo mundo, qual que é? Ah, eu tenho pouco talento ou eu não tenho dom, eu não vou conseguir aprender, isso não é para mim. Galera, isso já começa sendo um erro, um problema gigante. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu acredito que eu não tenho dom, mas pelo fato das pessoas verem eu tocando, o quanto eu sei, eles acham que foi muito fácil. E não foi fácil, galera, foi muito difícil. Só que o que eu fiz? O pouco que eu tinha, que era a vontade de aprender, eu aproveitei isso para evoluir. Eu estudei bastante para me conseguir chegar no nível que eu tô. E muita gente acredita que é muito simples. Então, só para vocês terem uma ideia, já vou situar vocês, para quem não conhece a minha história, eu fiz aula de música com vários professores aqui da minha cidade, mais ou menos uns 6 a 8 professores. Depois eu fiz faculdade de música e fui para São Paulo para fazer especialização em música. Quando eu falo São Paulo, para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo. Daqui de Ribeirão Preto para São Paulo capital, que é onde eu estudei, que eu fiz meu último curso, a minha especialização depois da faculdade, mais ou menos 6 horas de viagem. E eu deixava a Geice sozinha, a gente estava casado há pouco tempo, ela me apoiou nisso, também é algo que a gente vai estar abordando aqui, da importância das pessoas da sua família te apoiar. E a gente, quando casou, eu já tocava, já estudava música, estava fazendo faculdade de música. Acho que quando a gente casou eu tinha me formado, né? Sim, tinha acabado de se formar. Eu tinha acabado de me formar. E aí eu falei para ela, eu tinha um sonho de estudar em São Paulo e ela me apoiou, eu fui. E ela ficava sozinha em casa. Mas tudo que eu toco hoje foi graças a estudos e busca que eu tive. E muita gente às vezes começa a aprender a tocar um pouquinho e o que me fala? Até nos comentários aqui, sempre comentam aqui nos comentários. Eu tenho muita dificuldade. Isso não é pra mim, é muito difícil tocar. Irmão, isso daqui, que dica que você me dá pra mim poder aprender? Galera, eu sempre tô tentando ensinar vocês, simplificando tudo, mas é muito importante que vocês agora comecem a se aprofundar. Até tem a palavra também na Bíblia que fala sobre as águas que estão no pé, que estão na canela, estão nos joelhos, que é águas profundas. É a mesma coisa na música. Se você quer ser muito bom, você precisa se aprofundar. Não adianta ficar na superfície, tipo, eu tô tocando uma musiquinha, já tá bom. Eu tô aprendendo um pouquinho, tá bom. Então já quero até falar aqui, eu sempre tô falando sobre isso, mas eu quero reafirmar. Tudo esse trabalho que eu faço aqui é para abençoar vocês. Mas por que eu estou abençoando vocês? Justamente para vocês conseguirem ir na igreja de vocês e conseguir abençoar a obra de Deus. Então não faz sentido vocês estudar ou aprender ou eu usar o meu tempo para tentar ajudar vocês ao máximo para vocês não ajudar a obra. Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui, principalmente no Instagram, a gente conversa com algumas pessoas. E ela sempre fala, meu sonho é aprender a tocar na igreja. Meu sonho é começar a tocar na igreja. Galera, não adianta só pensar que é um sonho, vocês têm que fazer isso acontecer, realizar. E como que você faz para realizar? Estudando muito, não adianta ficar só aprendendo uma coisinha, outra coisinha, porque o tempo passa muito rápido. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estava falando com a Geice. O dia está passando tão rápido, principalmente agora na quarentena, eu imaginei que ia passar mais devagar. Tá cada dia mais
mais rápido. Tipo, a gente acordou agora há pouco, já tá de noite. Terminei o trabalho agora há pouco. Então o tempo tá passando cada vez mais rápido. E se vocês não focarem para estudar, não correr atrás disso, o que vai acontecer? Vai passar 1, 2, 5, 10 anos da vida de vocês, 20 anos, e vocês vão continuar sempre do mesmo jeito. Mais um exemplo para vocês entenderem quanto a isso. Na igreja onde a gente congregava, na Assembleia de Deus, hoje em dia a gente é de uma outra denominação. Tinha um senhor lá que tocava já há muitos anos. Eu nem sonhava em começar a tocar. Ele já tocava na igreja. E ele sempre comprou vários instrumentos bons, ele tinha uma condição financeira boa, então ele sempre abençoou a igreja. Ele sempre comprou caixas de som, instrumentos bons para a igreja, e ele sempre ia lá e tocava. E aí eu comecei a aprender a tocar, passei ele, aprendi muito mais do que ele, e hoje em dia se você for lá, ele tá tocando do mesmo jeito. Os meninos que tocam lá nem gostam de tocar com ele justamente pelo fato dele não estudar, não evoluir e não dar a mínima atenção a isso. A evolução ia fazer um trabalho na igreja bem feito. E eu já falei também sobre uma igreja que tem aqui perto da minha casa, que o pessoal é uma referência. Eu não sei nem se tem alguém aqui que é dessa igreja, o Brasil para Cristo. E o que é interessante, galera? Lá eles focam muito no louvor, na estrutura. Então eles têm som de primeira qualidade, instrumento de primeira qualidade. E não só isso, mas músicos de primeira qualidade. Todos eles estudam muito. E além de estudar, só para vocês terem uma ideia, eles ensaiam no sábado, todo sábado, eles ensaiam das 2 horas da tarde até 10 horas da noite. Todo sábado. E é muito grande. Eles têm orquestra, tem banda, tem vocal, tem os metais que tocam. A banda é enorme. Eles já gravaram um DVD. Mas a qualidade, se você for lá na igreja, você fala, nossa, que maravilha isso. Tipo, que qualidade. Por que eles têm isso? Justamente pelo fato deles levar muito, muito a sério. Então eu percebo que muita gente tem vontade de tocar na igreja, mas ficam, tipo, esperando eu não sei o quê. Porque normalmente o pessoal fala, se Deus me abençoar, ou eu vou orar bastante, Deus vai me abençoar. Galera, Deus já deu tipo fôlego de vida, que é o dom maior pra gente, tipo, poder viver, poder ter saúde. O resto vocês têm oportunidade. Então é muito importante que vocês estudem bastante. Então eu tô falando muito sobre isso justamente porque eu recebo muitas mensagens e eu acredito que isso seja mais importante do que pôr a mão na massa e às vezes estudar sem saber o que tá estudando ou o quanto tá evoluindo. Então comecem a pensar, e eu acho que é bem interessante vocês refletir, tipo, quanto tempo você já começou a aprender a tocar e compara com algum amigo seu que já toca também esse mesmo tempo, para você ter uma ideia se você está evoluindo de verdade ou não. E a outra coisa, o que me ajudou foi as aulas que eu fiz com vários professores, especializações, e até hoje eu estudo. Isso me deu bagagem para me aprender. Aí a parte que eu acho que é complicado, que eu já quero até abrir o jogo para vocês aqui, é muito difícil aprender só com coisas da igreja. Eu fico muito feliz... da igreja não, só com conteúdos da internet. Eu fico muito feliz que vocês estejam sempre elogiando o trabalho que eu tô fazendo, estão gostando de aprender. Só que isso, só para vocês entenderem, são pequenos fragmentos. Então, quando você aprende a tocar em um tom, por exemplo, isso é só a ponta do iceberg, porque você não tem que aprender a tocar uma música. Você precisa entender como foi tocado, como foi criado aquela música, para você tocar mais centenas de músicas daquele jeito. Então, às vezes eu passo uma escala para vocês. Aí, normalmente, o que o pessoal fala? Nossa, que legal, aprendi uma escala. Vocês têm que aprender todas as escalas, porque é dessa forma que você vai se diferenciar das pessoas que já tocam muito bem ou das pessoas que não sabem nada. Porque se você estudar bastante, você já vai estar melhor do que as pessoas que estão no seu nível, e se você continuar estudando, você vai passar até as pessoas boas que você tem como referência. Mas para conseguir fazer isso, você precisa estudar de verdade. Então eu sempre vou tentar ajudar vocês. Não tem como eu passar, tipo, eu vou passar todas as escalas de uma vez. Ninguém vai conseguir entender. Precisa de muito tempo. Então eu sempre estou tentando simplificar para os iniciantes conseguir aprender, mas eu quero que vocês também foquem bastante para conseguir evoluir e sair dessa superfície, começar a estudar e evoluir, aprender cada vez mais, se tornar grandes músicos. Tudo isso que eu estou falando, galera, só vai fazer sentido quando vocês entenderem a importância de vocês
saberem tudo isso, que é justamente para vocês louvar e para vocês conseguir fazer algo para Deus com excelência. Eu falei num outro vídeo sobre isso, que tem muita gente, muita gente, que passa em frente das igrejas, as igrejas não têm músicos bons, tá aquela barulheira, não é som regulado, vizinho chamando polícia, já aconteceu até aqui na igreja onde a gente congregava, era uma bagunça, tipo, volume muito alto, uma gritaria, porque o pessoal não sabe cantar, tipo, não tinha técnica para cantar. Qual que é o problema disso? Ao invés da gente puxando as pessoas para a igreja, a gente está escandalizando. Então, o pessoal hoje em dia tem uma referência muito boa de música. Por quê? O mainstream aqui, tipo, a qualidade musical do Brasil é muito alto. Você vê os shows, principalmente dos sertanejos que estão na grande mídia, os shows deles são enormes. Tipo, eles têm a mesma qualidade que outras pessoas de outros países, tipo, até melhor do que de outros países, a qualidade de som, de estrutura. Então, o pessoal tem essa referência. E se a gente não conseguir estudar bastante, não conseguir atingir um nível muito bom, às vezes a gente acaba escandalizando. As pessoas passam em frente da igreja e não sente nem vontade de entrar. Porque fala, a qualidade está muito ruim. Olha isso, tipo, não tem um incentivo para entrar. Claro que a palavra que salva, a palavra que liberta, mas a gente tem que também fazer um bom trabalho. Então, por isso que eu estou tocando muito nesse assunto. Eu acredito que seja muito importante. Você deu o exemplo da Brasil para Cristo, que é uma igreja grande. Eu percebo que a maioria das pessoas que tocam lá são jovens, até adolescentes. Mas o que você falaria para pessoas mais velhas que têm trabalho, têm filho, têm casa para cuidar? Como que essas pessoas vão conseguir desenvolver se elas não têm o mesmo tempo que um jovem ou um adolescente, por exemplo? Legal. Tudo tem a ver com prioridade. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela toca teclado e eu sempre ouço. Eu sei que para quem tem mais responsabilidade, para um jovem é muito mais fácil. Para quem tem mais responsabilidade, tem uma família, fica mais difícil, mas não é impossível. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo da minha mãe, que ela é mais velha. A minha mãe, ela toca teclado na igreja e todo ano é a mesma história. Ela chega para mim e fala, esse ano eu vou estudar, que eu vou aprender tudo, e fica na promessa. Ela fala, não, mas dessa vez eu vou estudar muito, eu vou ficar muito boa. Aí, às vezes, eu chego, ela tem uma loja aqui na minha cidade, aí, às vezes, eu chego lá, ela chega tarde, cansada, aí ela tá deitada no sofá assistindo televisão. Daí eu falo pra ela, mas a senhora não vai estudar? A senhora não falou que vai evoluir esse ano? Ela fala, tô muito cansada. Galera, vou dar um exemplo, até um outro que a Geice fala muito pra mim. Às vezes a gente se preocupa mais com as coisas dos outros do que as coisas que é pra gente. Então, tempo todo mundo tem. Não é que vai ser mais fácil, talvez seja até um pouco mais difícil para quem é mais velho, mas tudo é questão de prioridade. Para vocês terem uma ideia, eu não assisto televisão, já deve ter uns 10 anos que eu não assisto mais televisão. A Geice também não. Então, o que acontece? Isso, só da gente ter tirado a televisão já há muitos anos, eu já ganhei muito tempo na minha vida para mim poder estudar. Antes, quando eu assistia televisão, às vezes você fica focado, assiste um episódio de um filme, sei lá, de um seriado, assiste outro, quando você vê, seu tempo foi. Aí você pode falar, nossa, mas eu preciso relaxar, preciso cuidar da minha família. Sempre sobra um tempo. Até eu tenho uma aluna presencial aqui da minha cidade, ela faz uma coisa que eu acho bem legal. O que ela faz? Ela fala que ela estuda pelo menos uma vez na semana, um tempo bom, mas ela tem que estudar um pouco mais. O marido dela gosta muito de futebol. Então, como eles ficam muito tempo longe um do outro, quando ele vai assistir futebol é o tempo que ele estuda. Eu sei lá quanto tempo que dá, mas deve dar perto de 2 horas. No dia que tem jogo, ele vai assistir o futebol dele, ela aproveita para poder estudar. Então, se a gente se programar, dá para estudar independente da idade ou independente da responsabilidade que tem. É questão de você colocar como prioridade, porque a gente consegue ir para a igreja, a gente vai trabalhar, mesmo se tem tempo ou se não tem tempo, a gente tem que ir para o trabalho. Aí que está a diferença e justamente isso que eu estava falando para vocês. Se a gente não colocar como prioridade, primeiro, não vai evoluir nunca. Por quê? Não é algo que você quer tanto. Às vezes as pessoas falam, eu quero aprender,
mas o quanto que essa pessoa está disposta a sacrificar para poder aprender. Então, se falar, eu quero aprender igual o senhor que eu falei lá da igreja, quero aprender um pouco, mas ele sempre está do mesmo jeito, já tem uns 20 anos, ele toca do mesmo jeito, ele nunca evoluiu. Então, se a gente não colocar como prioridade, a gente nunca vai mudar de patamar para ser um bom, excelente músico. Até porque a gente gosta de pedir as coisas para Deus, né? Ai, Deus me abençoa nisso, me ajuda naquilo. Só que o que você tá entregando da sua parte para Deus? Então, às vezes a gente não para pensar como que as prioridades na nossa vida são diferentes do que deveria ser, né? Então, assim, se é uma coisa que você quer fazer, se é uma coisa que você sente que você gosta, se você se empenhar, colocar o seu esforço, eu acredito sim que Deus ele vai te ajudar, porque afinal é para a obra dele, mas do mesmo jeito que se você não se empenhar, vai vir outro e vai fazer o que você queria fazer. Sim, eu até vejo muito nas igrejas, acontece demais isso. Às vezes chega o pessoal mais novo, não é que eles são melhores, é que normalmente quando eles descobrem algo, eles têm um pouco mais de determinação, eles focam bastante. E às vezes tem músico que já toca há um bom tempo, aí não consegue evoluir. Aí chega o músico mais novo, estuda bastante, ou mesmo que seja mais velho, mas que aprende mais rápido, chega, aprende e começa a se destacar. Aí o outro músico que não evolui, que fica sempre no mesmo nível, o que acontece? Ele começa a ficar meio que de escanteio. Por quê? Quem vai cantar, louvar um hino, ele quer sempre a pessoa que toca melhor. Ele não quer uma pessoa que vai ficar errando no hino dele ou demorando para aprender a música, por exemplo. Então ele sempre quer o melhor que está lá. E aí as pessoas ficam chateadas, nossa, mas me excluiu, eles não estão, tipo, me dando valor. Na verdade, quem tem que dar valor é a gente mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte, porque automaticamente vocês vão perceber que vocês vão conseguir evoluir, vão conseguir destacar. E isso é importante também para a obra crescer. Eu sempre fiz, só para vocês terem uma ideia, uma coisa que é bem interessante, na igreja eu tocava violão, eu tocava guitarra primeiro, eu nunca tive problema em, eu tenho que tocar. Eu sempre quis dar espaço, mas eu sempre tentava organizar o louvor da igreja. Eu era o líder dos músicos na assembleia e aí eu tocava guitarra. Chegou um menino lá de Curitiba, muito bom, e também tocava guitarra. Então eu falei, para não ficar duas guitarras, eu vou comprar um violão. Eu comprei o Fender, que é o violão que vocês veem eu gravando no vídeo. Aí eu passei pro violão, porque não tinha ninguém tocando violão, e ele passou para guitarra. Beleza, mas ele é um menino que sempre tá tocando muito bem. Se fosse um menino que não tocasse bem, que não se dedicasse, eu não sei se eu daria o meu lugar para ele tocar guitarra e ao invés de melhorar o louvor, piorar. Aí pelo fato dele tocar bem, ele ser bem dedicado, o nível melhorou ainda mais, porque daí eu passei pro violão e a gente ganhou mais um instrumento. Aí, só que toda vez que eu ia tocar na igreja, eu nunca aprendia só a minha parte do violão ou da guitarra. Eu tirava a parte do teclado, eu ouvia a parte do sax, a parte das pessoas cantando, o que tinha na bateria. Por quê? Se chegasse lá na igreja e eu percebesse que tinha alguém perdido ou que não tinha ouvido a música, que isso também acontece bastante, eu tentava ajudar para melhorar o louvor. Então por isso que é importante vocês sempre se destacar e tentar ser o melhor músico da igreja de vocês. Porque quanto melhor você for, mais você consegue abençoar a igreja, mais você consegue abençoar a igreja e ajudar os outros músicos. E é dessa forma que eu tô fazendo. Eu descobri um meio de ajudar mais pessoas. Até então eu ajudava só o pessoal da minha igreja, agora com o YouTube eu consigo ajudar mais pessoas do Brasil inteiro ou do mundo inteiro. Então essa é a importância de vocês evoluir também, não só para vocês terem esse conhecimento, mas para vocês poder abençoar a obra de Deus, tocar na igreja e abençoar também os seus irmãos. Alguns irmãos que tem lá que têm vontade de aprender também, você vai conseguir ajudar eles.